Pessoal, boa noite. Meu nome é Wolver, tá certo? Nós vamos ficar com a lei do IF, um concurso que deve estar saindo aí, se no final desse ano, no início do ano que vem, um concurso muito bom. Para eu separei as questões mais atuais, que caem na prova, né? Que caiu em várias provas do IF. A banca Funcern, que foi escolhida, é a primeira vez que vai fazer esse tipo de concurso para o IF, né? A última vez foi a Compev, agora vai ser a Funcern. Nós vamos trabalhar essa primeira questão aqui, tá certo? Vamos lá. Olha, essa lei aqui, pessoal, é a lei de criação dos IFs, certo? É uma lei que vai ser cobrada na prova, é a lei de criação dos IFs. Antes de entrar propriamente nessa questão, vamos fazer só uma revisão um pouquinho desta lei. Olha só. Esta lei, né, a lei que nós falamos, institui o Sistema Federal de Ensino. Então, existe o sistema municipal, o sistema estadual, aqui eu estou criando o Sistema Federal de Ensino, chamado de Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Essa rede federal, né, ela está vinculada a um ministério, chamado Ministério da Educação, certo? Tá tranquilo, pessoal, até aí? Então, esse sistema... Aí, quem é esse sistema, essa rede federal? Essa rede federal é composta por vários colégios, institutos, tal. Quem são? Quem compõe essa rede federal? Ó, os IFs, certo? Os IFs. O Instituto, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o Cefet Rio de Janeiro e o Cefet Minas Gerais, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais, escolas técnicas vinculadas às universidades federais, né? Aqui, isso aqui foi revogado, né? Isso aqui. E Colégio Pedro II, certo? Colégio Pedro II. Essas são quem compõe essa rede federal, certo? Quem compõe essa rede federal? Os IFs, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o Cefet Rio de Janeiro, o Cefet Minas Gerais, as escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II. Então, se ele perguntar, olhe, quais são as unidades vinculadas, federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação, criando a rede federal? Aí vocês têm que saber isso aí, tá tranquilo? Ó, veja só que interessante. As instituições mencionadas 1, 2, 3 e 5, olhe, 1, 2, 3 e 5, 1, 2, 3 e 5, certo? E 5 aqui, ó, vou apagar aqui. E 5, possui natureza jurídica de autarquia. Pessoal, elas são autarquias federais. O 1, o 2, o 3 e o 5 são chamados de autarquias federais, certo? Detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática, pedagógica e disciplinar. Então, o IF-RN é uma autarquia que tem natureza jurídica de autarquia, possui autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática, pedagógica e disciplinar. Isso cai na prova. Certo? Então, isso cai na prova e a gente tem que ficar ligado nisso. Ok? Ó, os institutos federais, os IFs, são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares, quer dizer, ela tem um conjunto, né, de matérias, cursos e assim vai. E é multicamping. O que é multicamping? Tem campos espalhados em todo o RN. Por exemplo, não necessariamente você passar no concurso vai ficar no camping em Natal. Você pode ser alocado em qualquer camping
da universidade, dos IFs, né? Tem em Mossoró, tem em Caicó, tem em Macaíba, tem em vários locais. Especializados na oferta de educação profissional e tecnológica de diferentes modalidades de ensino, com base nos conhecimentos técnico-tecnológicos e suas práticas pedagógicas. Então, pessoal, o IF ele tem educação superior, básica e profissional. Pluricurricular e multicamp, espalhados. São especializados na oferta profissional e tecnológica em diferentes modalidades. Modalidade à distância, modalidade presencial e assim vai. Olha, para efeito de incidência nas disposições que regem a regulação, avaliações das instituições e dos cursos da educação superior, os IFs se equiparam às universidades. O IF, para título de currículo, de avaliação, de supervisão, se equipara a uma universidade federal, certo? Isso aqui é importante, já caiu na prova, diz assim, ó, os IFs exercerão o papel de instituições acreditadoras e certificadoras das competências profissionais. Por exemplo, elas, quando fornece um diploma para você, ele está acreditando que você aprendeu. Ela está dando uma acreditação, certo? Ela, quando bota o carimbo dela lá, ela dá essa certificação, certo? Ah, eu tenho um diploma, por exemplo, eu sou formado no IF. Então, eu tenho um diploma do IF, ele acredita nas competências que foram dadas, certo? Os IFs terão autonomia para criar e extinguir cursos nos limites de sua área de atuação territorial, bem como registrar diplomas dos cursos por ela oferecidos mediante autorização de seu Conselho Superior. A gente vai ver quem é esse aqui, ó. Conselho Superior, importantíssimo para a gente, tá? Aplicando-se, no caso, a oferta de curso à distância. Então, o IF, na sua área de atuação, que é o estado do Rio Grande do Norte, ela pode ter autonomia para criar e extinguir cursos. Eles criam cursos em determinadas regiões que pega aquela área, um curso para aquela área específica, certo? Então, ele pode fazer, ele tem essa autonomia de criar cursos, extinguir cursos e assim vai. Ó, as escolas técnicas, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, esse aí provavelmente vai cair, escolas técnicas vinculadas às universidades federais, são estabelecimentos de ensino pertencentes à estrutura organizacional das universidades. Nós temos Escola Técnica de Jundiaí, não sei se vocês conhecem, aqui próximo. Quer dizer, uma escola técnica vinculada à Universidade Federal, certo? Colégio Pedro II, que também é um colégio que compõe a rede federal, é uma instituição federal de ensino pluricurricular e multicamp, vinculada ao Ministério da Educação e especializada na educação básica e licenciaturas. Então, o Colégio Pedro II é focado na educação básica e licenciatura, certo? O Colégio Pedro II é equiparado aos institutos federais, para efeito de incidência das disposições que regem a autonomia. Quer dizer, o Colégio Pedro II, para fins de autonomia, equipara-se a um IF, certo? Importante, pessoal, ter esse conhecimento inicial aqui é muito importante para a gente, certo? Então, conhecer essa abrangência inicial aqui é extremamente interessante. Vamos ver ainda não, vamos passear um pouquinho ainda na teoria para chegar nas questões, tá? Ó, artigo 7, importantíssimo, certo? Finalidades do IF. Quais os objetivos do IF? Qual é o objetivo de um IF? Ministrar educação técnica profissional em nível médio, a gente conhece muito isso, né? Ensino médio, né? Prioritariamente na forma de cursos integrados. Então, a gente sabe, ó, eu tenho um nível médio com um curso profissionalizante, para os concluídos do ensino fundamental e para o público da educação jovens e adultos. Então, o cara que termina o ensino fundamental faz o processo seletivo para entrar no nível médio lá no IF, né? Ministrar curso de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetando capacitação, especialização. Então, lá você vai encontrar especializações, capacitações, tá?
realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento das soluções técnico-tecnológicas em benefício da comunidade. O IF faz muito isso em determinadas comunidades, eles fazem de pesquisa, vão desenvolvendo aquela comunidade, desenvolver atividades de extensão, de acordo com os princípios e a finalidade da educação profissional, para o mercado do trabalho, quer dizer, tem vários programas de extensões lá dentro, extensões comunitárias, tem vários programas do IF de extensão fora da universidade. Estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e emancipação do cidadão, desenvolvimento local. Então, o IF no local ele tem que desenvolver aquela região. Ministrar educação superior também. O IF tem educação superior lá dentro. De quê? Curso superior em tecnologias, visando a formação de profissionais. Licenciaturas, pessoal, bem como programas especiais de formação pedagógica, formação de professores nas áreas de ciência e matemática e para a educação profissional. Existem licenciaturas lá de ciência, de matemática. Bacharelado em engenharia, certo? Pós-graduação também tem lá no IF. Veja a diversidade de cursos e de ofertas que tem o IFRN. Cursos de pós-graduação, estrito senso de mestrado e doutorado. Deu para entender, pessoal, que no IF, o objetivo dele é formar professores, formar pessoas para o nível básico, desenvolver a localidade, o local, um monte de coisa o IF, o objetivo do IF aqui, ó, realizar pesquisa, ensinar nível médio profissionalizante, tem várias competências que o IF tem. Tranquilo aí? Tá dando para entender, pessoal? Aí? Qual é a estrutura organizacional do IF? Então, a gente viu que o IF tem uma finalidade. Mas qual é a estrutura organizacional do IF, certo? O IF, pessoal, ele é multicamping. Ele tem campos espalhados em vários lugares do IF. Do IF não, do Rio Grande do Norte, desculpa. Com proposta orçamentária anual, identificada para cada campus e a reitoria. Então, eu tenho os campings e a reitoria. Quem não sabe, aqui em Natal, a reitoria fica ali, na Rui Barbosa, por ali, naquela região ali. O IF Central fica ali, na Salgado Filho, e por trás a reitoria. Então, eu tenho vários campings, tem Parnamirim, tem Natal, tem vários locais, e tenho a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores. Quer dizer, cada camping tem um orçamento. Agora, o orçamento de pessoal não faz parte do orçamento desse do camping, certo? É um orçamento à parte. Quem dirige o IF? O IF, pessoal, será dirigido terá como órgãos superiores, quer dizer, órgãos que vão administrar o IF, o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. Muito importante essa afirmação. Quem são os órgãos superiores do IF? Colégio de Dirigentes e Conselho Superior. As presidências do Colégio de Dirigentes e Conselho Superior é do reitor. Então, eu tenho órgãos superiores, 2. Colégio de Dirigentes e Conselho Superior. Quem é que é o presidente dos dois? É o reitor, certo? Como é que se constitui o Colégio de Dirigentes? Colégio de Dirigentes é órgão consultivo, consultivo, composto pelo reitor, pró-reitores, diretores gerais de cada camping. Então, cada camping Parnamirim tem um diretor, camping São Gonçalo tem um diretor, camping Ceará-Mirim tem um diretor, camping Mossoró tem um diretor, camping Pau dos Ferros, tudo isso tem um diretor. Então, esse colégio de dirigentes é formado pelo reitor, pró-reitores, que nós vamos ver que são 5, mais todos os diretores dos campos, certo?
E quem é o Conselho Superior? O Conselho Superior, além de ser consultivo, ele também decide. Ele é deliberativo. Então, ó, pessoal, Conselho de Dirigentes é consultivo. Conselho Superior é consultivo e deliberativo, quer dizer, tem a capacidade de decidir. Será composto dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnicos administrativos, dos egressos, né, que saem, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal. Vocês estão vendo, pessoal, que o Conselho Superior é mais amplo do que o Colégio de Dirigentes, tá? Então, o Conselho Superior é um conselho consultivo e de tomada de decisão. É formado por quem? Docentes, estudantes, servidores, egressos, sociedade civil, Ministério da Educação, Colégio de Dirigentes e Instituto Federal e Colégio de Dirigentes. E o Colégio de Dirigentes, como é que é formado? Reitor, pró-reitores, diretores gerais. E o Conselho Superior, quem preside? O reitor, tá? Ó, o Estatuto do IF disporá sobre a estrutura e as competências do Colégio de Dirigentes e Conselho Superior, que são órgãos superiores do IF. Os institutos federais têm uma reitoria. Reitoria é chamado, ó, pessoal, reitoria é chamado órgão executivo, tá? O órgão executivo é a reitoria, formado por um reitor e 5 pró-reitores. Então, eu tenho órgãos superiores, que são 2, Colégio de Dirigentes e Conselho Superior. Conselho Superior. E eu tenho um órgão de execução, que é um reitor e 5 pró-reitores. Isso é importantíssimo saber. Isso cai demais nas nossas provas, tá? Quem pode ser pró-reitor? Quem pode ser um pró-reitor? Certo? Quem pode ser um pró-reitor? Quem ocupa cargo efetivo da carreira de docente ou de cargo efetivo de nível superior na carreira técnico-administrativa, desde que possui, no mínimo, 5 anos de efetivo exercício em Instituto Federal. Então, pode ser professor, docente ou técnico administrativo, certo? Desde que possua, no mínimo, 5 anos de efetivo exercício. A reitoria, como órgão central, que é o órgão central, poderá ser instalada em qualquer espaço físico, certo? Poderá ser instalada em qualquer espaço físico distinto do camping. E aqui por exemplo, a reitoria não está dentro do camping central, ele é fora do camping. É possível? É, a norma permite, certo? Quem pode ser reitor? A gente viu quem pode ser pró-reitor. Quem pode ser reitor? Os reitores serão nomeados pelo presidente da República, mandato de 4 anos, permitida uma recondução, isso cai várias vezes em prova, tá, pessoal? Após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3. Então, como é que eu escolho um reitor? Consulta à comunidade. Qual é o peso? 1/3 do peso dos docentes, 1/3 dos pesos para os servidores e 1/3 para os alunos. Então, é uma votação onde professores, servidores e o corpo de alunos votam, certo? E o peso, 1/3 dos professores, 1/3 dos servidores e 1/3 dos alunos. Quem pode ser reitor? Quem pode ser reitor? Tem que pertencer ao quadro ativo permanente de qualquer dos campos que integra o Instituto, desde que possui no mínimo 5 anos, certo? E que atenda pelo menos um dos requisitos. Então, quais são os requisitos? Tem que ser pelo menos um. Primeiro, tem que estar no quadro ativo, tem que ter pelo menos 5 anos de efetivo exercício e
ou ser doutor, ou estar posicionado na classe D4 e D5 do magistério, certo? Ou na classe de professor associado. Então, ou você tem um título de doutor, certo? Ou você é do magistério, né? Tem que ter do quadro ativo. Dessas classes aqui, ó, o mandato de reitor extingue-se pelo decurso do prazo. Então, o mandato de reitor que a gente viu aqui em cima, ó, que é de 4 anos, permitida uma recondução, ele se extingue com o fim do mandato, certo? Ou antes do prazo, pela aposentadoria voluntária ou compulsória, pela renúncia ou pela destituição da vacância. Destituição ou vacância do cargo. Morreu, saiu, e assim vai. Os pró-reitores são nomeados pelo reitor. Pessoal, isso aqui é extremamente importante. Vamos fazer a nossa questãozinha agora para ver como caiu recentemente, ó, a questão deste ano, e que é a correta. Entre os objetivos do Instituto Federal, consta a de ofertar educação básica em todos os níveis e modalidades. Será que é em todos os níveis e modalidades? Educação básica em todos os níveis. A administração dos institutos federais terá como órgão superior o Colégio de Discentes e o Conselho de Diretores. Não, a gente viu que é o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. Isso aqui está errado. O Instituto Federal poderão ter estrutura de campings único? Não, eles são multicamping. Errado. O cargo de reitor é passivo de ser ocupado por servidor técnico administrativo que seja eleito para tal? Não. Tem todos os critérios para ser reitor, e o técnico administrativo não. O Instituto Federal poderá ministrar curso de pós-graduação lato sensu, de aperfeiçoamento e especialização, e cursos de pós-graduação estricto sensu de mestrado. Olhe, vamos lá. A resposta é a letra E, né? E a letra A, pessoal, está aqui, ó. Certo? Ele diz aqui, ó. Cadê? Ó, Ministério da Educação Superior, eu queria... Ó, curso de pós-graduação, de mestrado e doutorado, ó, especialização, essa aí tá certo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Cadê? A letra A, deixa eu enxergar aqui. Então, assim, entre os objetivos do Instituto Federal consta o de ofertar educação básica em todos os seus níveis e modalidades. Será que é isso? Ó, tá aqui, ó. Opa, cadê? Que é a educação técnica de nível médio, certo? Técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados. Então, técnica de nível médio. Então, isso aqui está errado. Pessoal, vocês entenderam como pode cair uma questãozinha dessa, né? Então, ó, não é ofertar educação básica, é sim técnica de nível médio. Então, isso aqui está errado. A resposta seria a letra E, conforme o gabarito que eu botei logo embaixo. Certo? Vamos para a segunda questão. Assinale a alternativa correta sobre a estrutura e os objetivos do IF. É objetivo do IF, entre outros, ministrar, em nível da educação superior, cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vista à formação de professores para a educação básica, isso, formar para a educação básica, na área de ciência e matemática e para a educação profissional. Tá bonita essa aí, né? Vamos ver as outras. O Instituto Federal não pode oferecer curso de pós-graduação, mestrado, doutorado? Errado. Pode. Somente os cursos superiores de tecnologia poderão ser ofertados pelo IF? A gente sabe que não, né? Os institutos federais não podem oferecer cursos de pós-graduação? Podem. A título de especialização? Pode. Os campos serão dirigidos pelo reitor?
nomeados pelo presidente para mandato de 4 anos, permitida uma recondução, certo? Ó, o campo serão dirigidos pelo reitor, nomeado pelo presidente para um mandato de 4 anos, permitida a sua recondução. Olha, o reitor não dirige campo, certo? O reitor não é dirigente de camping, tudo bem? Quem nomeia os diretores dos campings é o reitor, tá certo? Então, os campos serão dirigidos pelo reitor. Não, quem dirige os campings é um diretor. Tudo bem? O reitor dirige a instituição IF. Agora, cada camping tem um diretor. Então, essa afirmativa aqui, ela está errada, né? Opa, desculpa. Ela está errada e a resposta seria a letra A. Tá vendo, pessoal, que quando você começa a pegar, né? Questão também agora foi 2019. Vamos para a terceira questão, certo? A administração pública do Brasil, ele diz assim, os institutos, aqui é correto, os institutos federais de ensino pertencem à administração pública federal, direta, possuem natureza de autarquia, a gente viu que sim, né? Não são detentores de autonomia, a gente viu que eles são detentores de autonomia, são autarquias, têm autonomia patrimonial, financeira, didática, pedagógica e disciplinar. Está errado. Ó, é da administração indireta, ela não é direta, certo, pessoal? É indireta, beleza? É uma autarquia, são detentores de administração patrimonial, blá, blá. Olha, a autarquia faz parte da administração pública indireta. Então, o IF faz parte da administração federal indireta e não direta, tá? Vamos ver a letra C. O IF pertence à administração direta, ó, não. O IF pertence à administração direta, ok. Possui natureza jurídica de empresa, errado. O IF é uma autarquia da administração pública indireta. Então, a resposta é a letra B. Vejam como as questões são boas, dá para fazer todas as questões, tá? Sem nenhum problema. Beleza? Então, a resposta seria a letra B. Vamos para a quarta questão. Olha, é correto afirmar. Vocês veem que todas as questões são textos da lei. Como vocês já estudaram e sabem o texto da lei, aí fica fácil fazer as questões, tá? O Colégio Pedro II terá a mesma estrutura e organização dos institutos federais? A gente viu que sim, né? Mas vamos ver o restante. O IF terão como órgão executivo. Órgão executivo é a reitoria. Reitoria. Órgão executivo é a reitoria, formada por um reitor e 5 pró-reitores. Então, isso aqui está errado. E é 5. Os reitores serão nomeados pelo ministro? Não, quem nomeia o reitor é o presidente da República. Errado. Lembrando que para escolher tem uma consulta, né? Professores, servidores e discentes. A reitoria, por se tratar de órgão de administração central, deverá ser instalada em espaço de qualquer dos campings, desde que previsto o estatuto. Olhe, ela pode estar no camping, né? Ó, aqui, ó, como é que diz aqui o texto da lei? Vamos dar uma olhadinha no texto da lei, ó. Aqui, ó. Aqui. Ó, é esse aqui, ó. A reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada distinto de qualquer dos campings que integram o Instituto Federal, certo? Então, ela pode ser em qualquer lugar. Beleza? Então, eu não sei, não é obrigado que seja no camping. Então, essa questão aqui, né? Ó, deverá ser instalada em qualquer campo dos campos, errado.
né? Pode ser em local distinto dos campos. Então, isso aqui está errado. A resposta da questão, né, é a letra A. Tá vendo, pessoal, como as questões vêm? Questões boas, tranquilas. Dá, se a gente fizer um trabalho direitinho, dá para fazer todas as questões e fechar essa legislação do IF. Vamos para a quinta questão. A questão número 5. Diz assim, ó, a lei que institui, vou apagar para a gente fazer de novo, certo? Ó, então, esse artigo 5 é baseado, essa questão de finalidades e características, é baseado no artigo 6, certo? Artigo 7º é o quê? Objetivos. E artigo 6, finalidades e características. Então, as finalidades e características estão aqui, ó. Tem aqui, ó. Ofertar educação profissional e tecnológica em todos os níveis, com ênfase no desenvolvimento local, regional e nacional. Desenvolver educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo da geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas. Promover a integração e a verticalização da educação básica a profissional e educação superior, otimizando a infraestrutura, orientar sua oferta formativa em benefício com os fortalecimento de arranjos produtivos, mapeando as potencialidades locais, constituir centro de excelência na oferta do ensino das ciências, em geral, das ciências aplicadas, e aí você tem várias, certo? Finalidades. E o artigo 7º trata dos objetivos. Tá claro que a gente tem que saber o artigo 6, finalidades, e o artigo 7º, objetivos do IF. O objetivo está mais ligado à formação, né? Ministrar curso disso, ministrar curso daquilo, ter curso disso. E a finalidade do IF é fazer o desenvolvimento, né? Que ele está dizendo, ofertar educação, que é o artigo 6, desenvolver a cultura nacional, local, regional. Então, fica ligado para não misturar, confundir na hora da prova, tá? Então, a resposta da 5 é a letra C. Vamos para a 6. 7, no caso. Os institutos federais são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicamping. Isso aqui está correto, né? Institutos federais são instituições que possuem natureza jurídica de autarquia e são detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didática, pedagógica e disciplinar. Ok. Os institutos federais exercem papel de instituições acreditadoras, lembra disso? E certificadoras das competências profissionais. Correto. Os institutos federais têm autonomia para criar e extinguir cursos no limite de sua área de atuação territorial. Correto. As instituições federais podem registrar diplomas por elas oferecidos, mediante autorização do Conselho Superior, lembra o Conselho Superior? Órgão superior, aplicando-se, no caso da oferta do discurso à distância, a legislação específica. Corretíssimo, todas as questões estão corretas, certo? Resposta, letra E. Então, vejam como as questões se repetem, como elas vêm iguais. Vamos lá, 8. Olha só, pessoal, que interessante. O Instituto Federal, no desenvolvimento de sua ação, deverá. Aí eu entendo o seguinte, olha só que interessante. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha só que interessante, é o artigo 8º da lei. No desenvolvimento de sua ação acadêmica, o IF, em cada exercício, deverá garantir, no mínimo, 50% de suas vagas para atender os definidos no inciso 1 do caput do artigo 7. Aí, o que é que diz o artigo 7? Olha só o que é que diz o artigo 7. Caput, aqui, ó. Ministrar educação profissional de nível médio. Então, 50% das vagas do IF tem que ser para os cursos técnicos de nível médio. Pessoas que saem do ensino fundamental, né? Então, vai para o ensino médio.
50%. Aí outra coisa. E no mínimo 20% das vagas para atender a linha B do inciso 6 do caput do artigo 7. Ó, a linha B, 6, ministrar em nível da educação superior. No mínimo, 50% aqui e 20% aqui, ó. Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vista na formação de professores para a educação básica, sobretudo na ciência e matemática, e para a educação profissional. Vocês entenderam, pessoal, que as vagas do IF, no mínimo, 50% dessas vagas tem que ser para os cursos técnicos e 20% das vagas para licenciaturas, certo? Formação de professores, especialmente, né, na área de ciências e matemática. Aí, o que é que essa questão diz? Ó? Aqui. Garantir, no mínimo, 50% das vagas para atender cursos superiores de tecnologia, não. A gente viu que não. 50% é para nível técnico. Garantir 50% para atender cursos de pós-graduação, não. Garantir 20% para os cursos de licenciatura, bem como para programas especiais de formação pedagógica, com vista à formação de professores para a educação básica, sobretudo ciência e matemática, beleza, 20% mesmo. Garantir 20% de suas vagas para atender curso de bacharelado de engenharia, não. Garantir dessa 1 aqui. A 1 eu esqueci, eu pulei aqui. A 1 é aqui, ó. 50% para educação técnica de nível médio, certo? É 50% técnica de nível médio e 20% de licenciatura. Garantir 20% para pós-graduação? Não. Vocês entenderam, pessoal? Então, o IF, ele tem que garantir pelo menos 50% para cursos de nível médio e 20% para cursos de licenciatura. Beleza? Então, questões 1 e 4 estão corretas. Com isso, pessoal, finalizamos às 10 horas aí a nossa revisão da lei do IF. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Desculpem qualquer coisa, mas vejam, entendam na ideia do artigo 6 e o artigo 7. Não pode misturar o artigo 6 e cai muito em prova, tá? Então, órgãos superiores, órgãos executivos, características iniciais do IF é muito importante, como também essa questão das vagas. De vez em quando aparecem questões nesse padrão, beleza? Então, pessoal, boa noite a todos